Gosto deste momento aí. Vamos, mantém isto, por favor. Uma vez mais. A ti? Obrigado. Bem, eu hoje tenho na minha presença o André Muniz. O André é um escritor, é um cantor, é, na minha opinião, um homem lúcido que, enquanto produto cultural, inflaciona de todas as maneiras a cultura em si, produzindo-a, promovendo-a. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, eu. Obrigada. Olha, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu gosto sempre de uma boa conversa e da oportunidade também de trocar ideias. Parece-me sempre uma boa ideia. Passa a redundância. Quero saber um bocadinho acerca da origem do teu nome artístico. Sei que começaste com um, que é o Munístico, que vem claramente do teu apelido, Muniz. E depois este ano, aliás, em 2020, com o lançamento das tuas músicas sistematicamente, a Fortuna e a Ver, alteraste essas músicas com o nome de Homonisciente. Podes falar um bocadinho do processo, da mudança e mesmo da origem do Munístico? Yeah. Sabes, na verdade, esta coisa de encontrar um pseudónimo, um nome artístico, ou whatever que lhe queiras chamar, é uma cena muito característica do rap, porque se tu fores olhar para os outros géneros musicais, é super comum o pessoal assumir o próprio nome e já está. Mas eu queria encontrar uma coisa que não se desligasse completamente do meu nome, que é aquilo que me define desde sempre, não me define, mas do qual eu respondo desde sempre, mas que também fosse mais ou menos revelador dos meus interesses. E na altura estava muito into filosofia, estava a descobrir filosofia na altura. Então, monístico, na verdade, é uma palavra que existe, é aquele que faz a apologia ou a crença do monismo, que é um sistema filosófico criado pelo Tales de Mileto, que é considerado um dos primeiros filósofos da Grécia Antiga, ainda que Mileto agora pertence à Turquia, com todas as alterações histórico-geográficas, whatever. E esse filósofo criou o sistema do monismo, em que ele acreditava que existia um elemento central que movia o universo, ele acreditava que era a água. Okay? Acreditas? Eu acho que não tinha a ver com a água, no meu caso, estás a ver? Mas tinha a ver com a cena de tu criares um ponto, um concentrismo, de onde partem as tuas vontades e os teus objetivos, as tuas ambições, as tuas decisões, e que há sempre, aquilo serve sempre como ponto de convergência para tudo o que tu fazes, estás a ver? É um bocadinho abstrato. Diverge e converge numa única coisa. Há um ponto de partida onde tu regressas sempre, estás a ver? Para ele era água numa perspectiva alargada do funcionamento do universo, e que para mim tinha a ver com o meu modus operandi e com a forma como eu vejo a ação do ser humano. E que exige até uma certa coerência, talvez. Isto dá-se muita discussão. De facto foi uma escolha... ponderada. Sim, ponderada e que eu queria que permitisse este tipo de debate, que não fosse uma cena fechada. Estás a ver? Depois decidi mudar de nome. Porquê? É uma boa questão. Mas já porque eu sou um viciadinho em mudança autêntico, eu vivo assim, estás a ver? Eu ando sempre, eu quero sempre mudar tudo. Acho que é uma maneira de me sentir vivo, na verdade. Mas depois também por razões artísticas. Primeiro porque estava a recomeçar uma etapa importante, sabes? Tinha saído dos Moços do B, quando tinha estado durante quase 5 anos. E acho que estava a começar a primeira etapa artística em que eu tinha bagagem e conhecimento para estar um bocadinho mais consciente do meu trilho, da minha direção. E porque mesmo esteticamente eu estou numa fase em que eu quero quebrar com o que já tinha feito até aqui. Então eu quero recriar-me e reinventar-me e quis que o nome fosse apanágio disso. Ponderei bastante se havia de mudar ou não, sabes? Porque há sempre uma certa ligação umbilical com aquilo que tu já fizeste até agora e eu não quero que a mudança de nome seja uma desconsideração com todo o trabalho que eu fiz e que me permitiu criar o que tenho agora, em todos os sentidos.
seja no sentido de personalidade artística, seja no sentido de connects, seja o que for. Omnisciente foi um trocadilho que surgiu em brincadeira. Omnisciente é uma palavra que todos conhecemos. Que assente tudo. Sim, que é óbvio que eu não sou essa pessoa, nem pretendo ser. Aliás, não há nada mais pretencioso do que acreditar na omnisciência. Eu acho é que eu queria ter um nome artístico. Para já eu gosto do pun, estás a ver? Eu gosto do trocadilho em si. Depois eu queria que o meu nome fosse um bocadinho mais indicativo ou revelador do tipo de música e conteúdo que as pessoas vão encontrar logo assim de caras. Omnisciente é um nome, é uma palavra que tu conheces, diz-te alguma coisa. Tu sabes mais ou menos o que esperar quando esse fonema te atinge. Monístico não. Monístico não te diz nada. À partida, quer dizer, claro que há pessoas que conhecem o monismo e que podem fazer a ligação, mas convenhamos, em todo o meu percurso até hoje, quantas pessoas é que eu conheci que chegaram ao pé de mim e disseram assim: "Ei, é o monismo! Porra, boa ideia!" Não, eu acho que não aconteceu uma vez que fosse, era super rebuscado e eu reconheço isso. Então eu queria uma cena mais perspícua, mais de caras. A omnisciência não tem a ver com eu ser ou querer ou acreditar que algum dia vou ser omnisciente, não pretendo isso, mas tem a ver com a procura incessante da consciência, do próprio papel da inconsciência e da subconsciência na consciência e do tipo de conteúdo que eu acho que faço. Eu acho que mais importante, eu estou a crer que mais importante do que não sei se é mais importante do que o produto, mas à partida sim, são as ligações que tu estabeleces. Primeiramente tu és um ser humano e eu acredito que quando nós não estamos em desenvolvimento o nosso produto também não está. E isso é um processo natural nesse sentido. Tu estabeleces ligações com pessoas com as quais tu te identificas, com as quais tu partilhas. O timing é uma coisa muito importante na vida, e quando tu encontras alguém que partilha convicções, interesse e timing contigo, é natural e é urgente que as pessoas se unam para fazer coisas. E isso foi aquilo que foi acontecendo ao longo da minha vida. Como é que te inseriste no meio cultural enquanto músico de hip-hop, especificamente? Quais as tuas influências, seja familiares, da cidade de Setúbal, que é onde nos encontramos no momento, ou do teu meio de amigos, por exemplo? O que é que te levou a querer enverdar por esse género e não por outros? Retornando à origem das coisas, já faz alguns anos, na verdade o percurso até à música especificamente, bem, o meu percurso até à cultura ou às artes acabou por ser natural e diria que um bocadinho bifurcado, ok? Relativamente à música, eu comecei por escrever. Eu escrevia muito quando era miúdo. Eu tenho ainda em casa uma tentativa de livro que fiz quando andava na primária, com desenhos à mistura e bonecos e não sei o quê. E eu acho que tudo começa numa altura em que eu comprei um CD que existia, que era a Hip Hop Nation, ou Nação Hip Hop, uma cena assim, numa altura em que isto terá sido para aí em 2007 ou uma coisa do género, mais ou menos. Eu escrevia muito e eu comprei esse CD, foi uma cena random, eu vi aquele CD, achei que aquilo podia ser uma coisa interessante, comprei, ouvi, e foi uma surpresa para mim porque eu não estava por dentro do meio do hip hop, não. Era um género musical que ainda me era um pouco estranho, confesso. E na altura aquilo pareceu-me uma oportunidade boa de dar mais vida às palavras que eu escrevia e percebi que podia ser interessante que as palavras não morressem no papel. Tá? Elas não morrem, mas percebes o que eu quero dizer? Não ficassem só fechadas numa Dás-lhes gaveta. algum tipo de vida? Sim, poder dar-lhes mais uma dimensão, estás a ver? Certo. Elas ganharem mais uma dimensão. E que nesse caso seria a dimensão que ainda hoje para mim é difícil perceber se é uma dimensão falada, se é uma dimensão cantada. Provavelmente é um encontro dos dois, estás a ver? Quando eu tinha uns 10 anos, eu mudei de casa com os meus pais e eu conheci uma pessoa com quem trabalho hoje e que é um amigo já há muito tempo e com quem cresci, que é o Zé Zambujo, saxofonista, o meu diretor musical neste momento. E o Zé começou na música mais ou menos nessa altura, começou a tocar clarinete mais ou menos nessa altura. Eu acho que há caminhos diferentes para chegar ao mesmo sítio, com resultados diferentes também. No meu caso, eu fui parar à música através da escrita. Eu escrevia, eu era uma pessoa que gostava de escrever e decidi arriscar na música e fui tomando gosto. Na altura foi interessante porque
há uma outra pessoa, uma amiga também de há muitos anos que era da minha turma, na altura de putos, né? Isto com, sei lá, secundário. 15 anos, secundário. Yeah. Secundário. Os sonhos estão assim um bocadinho... Nono ano, 10º ano, Yeah. aquela cena que um gajo está mesmo no ponto de ebulição em relação à vida social e em relação a todas as descobertas da própria intimidade e tudo mais. É uma altura da vida extremamente interessante. E eu tinha uma amiga da minha turma que eu acho que ela é um tipo de pessoa muito importante no mundo porque é muito altruísta, estás a ver? É uma pessoa que para já é observador, observa os pontos fortes nos outros e procura estimulá-los, instigá-los, estás a ver? E ela fazia muito isso comigo. Ela tinha um namorado na altura, ele era de Santa Combadão, e o gajo já rimava na altura e tinha uma cru e não sei o quê, cenas que para mim eram um bocado estranhas. E ele veio viver para cá por causa dela e eu comecei a fazer umas maquetes com ele na casa dele, ali no bairro do Liceu. Okay. Comprámos um microfone horrível, muito má qualidade e fazíamos umas cenas e que produzia-te... Sim, eu já nem me lembro, eu acho que instrumentais era da net, na altura as cenas também eram diferentes, não tinhas esta panóplia de produtores e de malta sempre a fervilhar e a fazer coisas como tens agora, era completamente diferente. Tu de momento estás a trabalhar com algum produtor específico ou estás sempre aberto a novas oportunidades nesse meio? Antes do produtor vem a produção, Okay. sabes o que eu quero dizer? Antes do produtor vem o produto. E há várias possibilidades. Tu podes estar a trabalhar com produtores, mas podes ser um gajo como o Nerf que faz tudo. Eu acho que há muitas vantagens nisso, estás a ver? Sim. A possibilidade de não haver uma interdependência faz com que a gestão do tempo, que é um fator humano extremamente importante, seja... Às vezes há coisas que serem unidimensionais é bom. E eu acho que a gestão do tempo pode ser. Por outro lado, a riqueza que existe em tu trabalhares com outras pessoas, há um valor acrescentado que é diferente. Em 2014, 15, eu encontrei o Tiago Cruz, o Cross-Eye, que é o videomaker e o, digamos que, manager, eu não sei exatamente como é que ele se define, mas é um dos fundadores dos Moços do Beco. E é uma pessoa muito importante em todo o movimento artístico que existe naquele coletivo, porque eu estava a fazer som, estava a fazer música e eu precisava de alguém que me desse suporte audiovisual. Foi na altura em que os videoclipes deram o boom e em que começou a ser difícil tu lançares música que recolhesse a aceitação do público sem haver um suporte audiovisual. Foi quando o YouTube também começou a crescer. Super boom. Certo. E o Tiago estava a fazer um videoclipe para o BC, que é um artista aí de Setúbal, o BC Trésor. E nós encontrámos e tínhamos andado juntos na escola e já nos conhecíamos à bué e foi aquela cena, e puto, estás a fazer isso. Aquilo que eu te digo, estávamos a partilhar convicções, interesses e timing, estás a ver? Então foi urgente nós unirmos. Eu tinha um EP ou uma mixtape, whatever, planeada nessa altura, Boca de Cena, que foi o meu primeiro trabalho discográfico. E se tudo começou com a dica do vamos fazer um videoclipe, de repente nós estávamos com esse bebê em mãos os dois, está a ver? O Boca de Cena foi um filho parido pelos dois, é um filho meu e do Tiago. Nós perdemos muitas horas em reuniões e ideias e a nossa experiência era zero. Quando eu digo que perdemos muitas horas, não foi só trabalho de estúdio e de letras e de música, foi muito trabalho de perceber como é que a indústria funcionava, perceber como é que nós lançávamos um disco que sabíamos que provavelmente não ia ser um projeto que me ia lançar para a ribalta a nível nacional ou uma coisa do género, mas que fosse um projeto bom, que as pessoas gostassem, que nós pudéssemos vender umas quantas cópias, que nós pudéssemos depois estar orgulhosos do projeto que tínhamos erigido e que isso fosse sobretudo uma porta para qualquer coisa mais doravante. E dar o vosso nome aos consumidores também. Sim, claro. Começar a construir qualquer coisa. Se há um primeiro momento em que os instrumentais da internet são a forma de fazer as coisas, são o modus operandi, vais buscar um beat de um produtor, que não há assim tantos, então pesquisas, ganda beat e coisas. E a malta na altura queria lá saber da qualidade do instrumental, a gente quer é que o beat bata, estás a ver? Ouvis o beat e sentires fogo, este beat bate, é forte, bora. E cuspir em cima daquilo. Depois, com Moços do Beco, passo para uma fase completamente diferente em que já começamos a ser nós a produzir as nossas coisas, mas com produtores que estão muito mais ligados intimamente ao hip-hop, ao rap.
e à produção, este tipo de produção que existe no rap, dos softwares do Ableton, do Fruity Loops, etc. Produtores tubalenses? Sim. Na altura trabalhávamos sobretudo com o iMight e depois o Beg aprendeu a produzir também. O Beg é um gajo muito intuitivo que aprende muito rápido. Foi crucial para mim ter feito parte dos Moços do Beco, porque eu acho que isso surge numa altura de consolidação, estás a ver? Sim. Eu tinha aí 20 anos, quando me juntei a eles, e foi numa fase de indefinição da minha vida, foi numa fase um bocadinho nebulosa, porque eu ainda não era profissional de nada, eu não era independente financeiramente, eu vivia com a minha mãe, ainda não tinha um emprego digno desse nome. Também não estava, eu tinha entrado, olha, eu entrei para Moços do Beco mais ou menos na altura em que entrei para a faculdade, para Musicologia, onde tive um mês, na Avenida de Berna, em Lisboa, porque na mesma altura entrei para o teatro profissional. Eu faço teatro desde os 14, fiz durante 6 anos, depois comecei a fazer profissionalmente com 20. Talvez daí venha a poesia e a escrita. Eu acho que está tudo ligado. Está tudo. Tudo vem de tudo, estás a ver? Entretanto, eu e o Cruz estávamos a trabalhar no Boca de Cena, durante muito tempo lançámos, correu bué da bem, tivemos vários concertos. O produto, parece-me que para a experiência que nós tínhamos foi bom. Na altura nós até houve um site da blogosfera que virado para a questão da música, que nos colocou no 24º lugar de melhor trabalho discográfico do ano em Portugal. E aquilo foi uma cena, não é que provavelmente faz muito tipo de diferença prática, sim, mas é uma gratificação do caraças, estás a ver? Portanto, isso foi um momento importante em termos de gratificação concernente ao trabalho que nós estávamos a fazer e de confirmação de, ok, estamos a fazer alguma coisa bem. Pois, o Moços do Beco foi um projeto que começou a aumentar, no sentido que se foram juntando pessoas, o coletivo foi ganhando componentes diferentes, a tal possibilidade de produzir, começámos a perceber melhor como é que funcionava a indústria, como é que se trabalhava com música, como é que se faziam as coisas no geral. De repente, isto em 2015, mais ou menos, e de repente, depois eu lanço esse projeto 12 com o Beg, faço uma reedição do Boca de Cena com o Timuca só com beats originais, tudo com o selo de Moços do Beco na altura. Depois emigrei, fui viver para a Grécia, não chegou a meio ano, mas há algum tempo. E aí acontece uma situação curiosa, que é um momento de revelação da forma como se entrelaça o teu percurso enquanto artista e o teu percurso enquanto pessoa. E a verdade é que o facto de ter emigrado foi um autêntico berbequim na parede das minhas convicções, estás a ver? Eu tive de mudar a casa toda. Eu tive de mudar os quadros de sítio, eu tive de mudar os próprios quadros, mudou muita coisa em mim e isso mudou as minhas convicções a nível musical, a nível do conteúdo que farta de óculos na cara, está escuro. A nível do conteúdo que me interessava abordar. E o que aconteceu foi que, de uma forma extremamente natural e acerca da qual eu sinto o máximo respeito, acho que se criou uma certa dissonância entre mim e o resto do pessoal do coletivo. Estás a ver? Eu comecei a ter vontade de rimar sobre cenas que não eram aquelas que nós estávamos a rimar. Eles começaram mesmo em termos musicais, em termos de género e em termos de estética, eles começaram a cair muito para o campo do trap, que a mim não me interessava tanto, não por nenhum tipo de despeito, eu gosto de trap e está-se bem. Eu quando falo em trap não é tanto o género, é mais o imaginário, estás a ver? Aquela cena da cena das bitches e não é a minha cena, que está-se bem, há espaço para isso, estás a ver? Não é melhor nem pior, mas... Eles começaram a enverdar mais para esse caminho. E eu acho que isso lhes interessava muito mais do que a mim, estás a ver? Acho que os antípodas das coisas. E nós estávamos quase nos antípodas naquele momento. Eles estavam a defender convicções e... Olha, nós no teatro usamos uma coisa que é a linha de fuga, que é o ponto para onde nós fixamos o nosso olhar. E a linha de fuga deles, naquele momento, era completamente diferente da minha. Imagina uma capa de um álbum, e é mais uma analogia, imagina uma capa de um álbum em que estão 3 gajos a olhar para a mesma linha de fuga e depois tem eu assim. O que parece é que aquela foto foi tirada e que eu estava a devanear completamente noutra. E musicalmente eu acho que isso estava a começar a acontecer. E tu não podes ter
uma música, ou podes, mas tem de ser artisticamente muito bem trabalhado e tem de ser uma coisa marginal, deliberadamente marginal. Tu não podes ter uma música em que estão 3 pessoas a defender uma coisa e está outra a querer defender uma causa que é quase contrária, ou que é mesmo contrário. O que eu senti foi que eu achei que isso ia ser prejudicial, não só para mim, mas para eles também. Ia ser prejudicial para todos, porque depois o mercado funciona muito por nichos, ok? E quando tu fazes música ou um poema em que tu defendes uma causa ou uma convicção, e eu acho que isso é uma coisa que nós devemos fazer, ou que nós fazemos naturalmente, tu estás a falar para alguém e estás a causar reações diferentes. Quando tu defendes uma causa específica, há pessoas que vão identificar-se, há outras pessoas que vão achar que tu estás errado, há outras pessoas que... Agora, é preciso que os produtos sejam harmoniosos. E se tu crias um produto em que já uma música assim era chata, imagina uma EP inteira, e se tu crias um produto em que as pessoas não percebem com o que é suposto identificarem-se, e em que estão 2 ou 3 pessoas a apelar a um certo nicho e depois está outra a apelar a outro, acho que isso enfraquece o produto, estás a ver? Acho que isso enfraquece a causa. Acho que tem a ver com isso. Deixaste-te identificar e escolheste para provocar mudança que tu próprio tens de mudar. E foi aquela cena também de quebrar com a zona de conforto, estás a ver? Eu estava cheio de medo quando decidi sair do beco. Porque lá está, porque eu não sou músico, eu não sei produzir, eu não tenho capacidade, eu preciso de uma equipa para me suportar, estás a ver? Nem tinha uma carreira que eu dissesse assim, eu sou um gajo bué da bom e bué reconhecido e bué bem aceito, ao ponto de qualquer pessoa vai querer trabalhar comigo, ou que vai ser bué da fácil. Felizmente tenho amigos que são bons e que são leais e que também tive essa sorte de cruzarmos convicções e timings e interesses, como eu disse, sublinhando isso. Mas foi um processo mega natural e eu acho que sim, foi um momento importante tomar essa decisão, pela coragem que isso exigiu. E evoluíste? Nem que seja, não sei se estou melhor, mas estou diferente e estou noutro lugar, estás a ver? Estou noutro lugar de criação artística. E estou num lugar que acho que, pelo menos neste momento, é mais confortável para mim, é mais meu. Estás a ver? Sim, isso também quando não estamos bem, isso passa para as outras pessoas. Portanto, o melhor mesmo é ser sinceros connosco e com os outros. Isso também foi um fator decisor. Nós estávamos a gravar um EP quando eu decidi bazar. Foi um bocadinho transgressor da minha parte ter escolhido sair naquele momento. A tua produção de música, o teu corpo funcional remete-se para produtores, a divulgação. Como é que agora, queres saber isso agora? Porque isso ao longo do tempo tem tido fases diferentes, estás a ver? Agora, sim. Como é que divulgas as tuas músicas? Sim, enquanto produto musical, há diversas componentes que me parece que são relevantes para aquilo que é o teu percurso e para aquilo que são os teus objetivos, estás a ver? Porque uma coisa era a altura em que eu comecei no bairro do Liceu, com o tal rapaz de quem eu te falei, a fazer maquetes podres, horríveis, com uma qualidade fraquíssima. Mas na altura era algo já. E na altura era aquela cena de, imagina, só o facto de eu poder cantar nas listas da escola e expor a minha cena a um público, era um momento divino, estás a ver? Era uma cena bem especial. Hoje em dia as coisas são vistas de uma forma completamente diferente e o escopo do trabalho, a forma como o trabalho é estruturado e planeado é completamente diferente. E eu até acho que as noções de divulgação, de propaganda, de exposição, de forma de exposição, na altura, há uma década ou coisa do género, eram completamente diferentes. E a própria necessidade era diferente porque não havia tanta gente a fazer coisas, o meio não estava tão entupido. Agora o meio está entupido, é demasiada gente, é demasiada informação. Eu gosto muito de tentar fazer a gestão do branding e a gestão artística eu gosto de estar à frente disso. Gosto muito de marketing, acho que é uma área extremamente interessante e que pode estimular o melhor e o pior das pessoas, e eu acho que esse grau de amplitude é campo fértil, estás a ver? E gosto de tentar ser criativo e inventivo, gosto de me preocupar com os detalhes em relação àquilo que estou a expor às pessoas em cada pequeno momento, seja ele o lançamento de uma música ou de um videoclipe, seja ele uma entrevista como aqui, acho que tudo é parte do percurso e tudo serve para construir uma imagem, para alimentar as pessoas e o teu produto, enriquecê-lo. Não tenho manager, não tenho, pelo menos por agora, tento
ir safando eu. Consegues. Até porque acho que isso é enriquecedor e diverte-me, de algum modo diverte. Isso. Em relação ao resto do corpo funcional, neste momento trabalho com o Zé, como disse, com o Zé Zambujo, que é o diretor musical, é uma pessoa com um conhecimento musical super profundo, com uma intuição fortíssima, é um músico extraordinário. E para além disso é uma pessoa com quem eu tenho uma química muito antiga e muito forte, muito acentuada. Então é muito fácil para mim trabalhar com o Zé. Para além do Zé, estou a trabalhar com o Westa, com o Luís, que também é um amigo, é produtor, também já o conheço há muito tempo. Além do mais é engenheiro de som. Por exemplo, no Boca de Cena, quando tudo começou, se calhar era um bocadinho mais introspectiva, estás a ver? Se calhar não deixava de ter uma perspectiva crítica e analítica sobre a sociedade, mas era um bocadinho mais pueril nesse sentido. Eu era mais miúdo e estava muito numa fase de descoberta frenética, permanente, estás a ver? Não é que já não esteja, estou de outra forma, há coisas que estão mais consolidadas, que provavelmente vão estar muito mais consolidadas, ou não, daqui a mais tempo. Mas estamos em desenvolvimento constante, portanto será natural que isso aconteça. Mas há fases que são relativamente comuns a certas idades, isso é uma cena natural até biologicamente. Acho que neste momento eu se calhar tenho mais preocupações políticas, viajei mais, tenho um pouco, falta muito, mas tenho um pouco mais de conhecimento do que é o mundo, do que são as pessoas fora daqui, e isso acaba por tornar-se um tema mais premente, estás a ver? Agora, a minha música é interventiva na medida em que as minhas ideias em determinado momento são, estás a ver? Okay. Eu se calhar agora posso lançar um projeto muito mais acirrado do ponto de vista da crítica sistémica, política, social, whatever, e a seguir estar a lançar um projeto a falar sobre a minha casa. Se fizer sentido para ti eu nesse agora momento, estou a preparar um som que, aliás, está a ser gravado com o Miguel, que está ali na câmara, o videoclipe. A música é sobre o meu irmão, é uma homenagem ao meu irmão, não tem absolutamente nada de interventivo, não tem absolutamente nada de social, não tem nenhuma direção externa, quase. Sou eu a falar para o meu irmão, estás a ver? E isso a mim interessa-me igualmente, na medida em que são componentes reais da minha vida e são preocupações que eu tenho e sensações que me fazem vibrar de alguma forma. Consegues identificar as pessoas que ouvem a tua música ou achas que é um bocadinho geral demais para conseguires fazê-lo? Eu podia dar-te uma resposta mais ao estilo do marketing, que tem a ver com a criação de um avatar, em que tu compreendes, em que tu podes olhar qualquer tipo de característica do teu público-alvo, que vai desde a faixa etária até aos interesses, mas não acho que vale a pena ir tão fundo, nem neste momento estou assim tão focado nisso. Acho que tem muito a ver com pessoas que neste momento estão a explorar as mesmas convicções e as mesmas curiosidades que eu. Acho que tem só a ver com da isso. Vida, e de certo modo até espero que as pessoas que me ouvem e as pessoas para quem eu quero falar vão sofrendo mutações ao longo do tempo, porque significa que eu também estou em movimento, estás a ver? Que eu também estou... Porque tudo isto começa, ao ponto de origem de tudo, são as minhas experiências, as minhas vivências, a minha passagem pelo mundo, as minhas observações. Depois isso resulta num produto e depois isso gera eco. Que pode ser para a minha família em casa, que pode ser para o mundo inteiro, que pode ser o que for. A questão geográfica ou cultural de Setúbal, a dificuldade de descentralização, etc. Mas, isso é um dos desafios que encontras no teu percurso? Mas é um desafio intemporal. Okay. O TAS, a companhia de teatro com que eu tenho trabalhado mais ao longo destes últimos anos, está desde 1975 a trabalhar pela descentralização e estamos onde estamos, estás a ver? São quase 50 anos de trabalho. Neste panorama, não. Okay. Sinceramente, numa perspectiva realista. Eu podia te dar uma resposta mais positivista, uma resposta mais ambiciosa. Sim. Honestamente, acho que não. Ok. Por questões, tem de ser uma resposta realista. Por questões de mentalidade, por questões demográficas, que são relativamente óbvias, estás a ver? Não acho que seja possível ser exatamente igual. Uma descentralização tipo full, estás a ver? Completamente satisfatória, não acho que seja possível.
Tu és financeiramente independente com a música? E se não és, é isso um objetivo teu? Eu acho honestamente que o grande problema das questões é tu conjugares a tua vida pessoal com a tua vida artística. Eu não vivo da música, então eu preciso de outro meio de sustento para poder alimentar os meus objetivos na música. Mas isto é mais ou menos transversal a toda a gente, que é muito difícil dar passos para a frente aqui. É muito difícil. Ganha-se mal. Ganha-se mal e as coisas custam dinheiro. E porque mesmo que eu tenha um amigo ou um conhecido que até me faz o videoclipe ou que até me faz a produção, imagina que eu tinha de pagar por tudo mesmo, estás a ver? E que era o suposto. Eu gosto mais de pagar pelas cenas. O trabalho das pessoas tem de ser pago assim como eu gosto que o meu seja também, percebes? Mas se eu tiver de pagar pela produção de um instrumental, pela mistura da música, pela masterização, pela captação não tenho, mas o meu microfone foi caro, o meu material de estúdio não foi barato, o estúdio não foi barato. Ok. Se depois tiver de pagar pelo videoclipe, se depois tenta transportar isto para aquilo que é a vida prática e diz-me onde é que eu vou morar, o que é que eu vou comer e como é que eu vivo no dia-a-dia. Complicado. E nem vamos falar em valores de coisas, porque aí é que a porca torce o rabo, estás a ver? Isto não é entrar numa de queixume, as coisas são o que são. E é difícil e por um lado ainda bem, é desafio da pica, estás a ver? A gente encontrar formas de fazer as coisas. Agora, se fosse fácil, o tempo vai também. Passando. Se fosse fácil não era para nós, como diz o outro. Mas o tempo vai passando, a malta vai ficando mais velha e eu só tenho pena, ok? Nem é tristeza, só tenho pena de não poder estar mais focado em produzir material, em fazer acontecer coisas. Isso é porque é o que me move em primeiro lugar, é a principal matriz do que eu faço e da paixão que eu tenho pelo que faço. E é difícil fazer mais. E tu tens algum tipo de apoio da Câmara, de algum departamento de cultura para que possas produzir o álbum? Ou mesmo para dar concertos aqui na cidade, fora dela? Eu não tenho um apoio estrutural. Eu não tenho um apoio financeiro, permanente. Nem sei se deveria ter. Okay. Eu acho que tenho apoio da Câmara, sim, não posso queixar disso, aliás. Eu sinto muita gratidão em relação ao trabalho. Não estou aqui a lamer botas a ninguém, estou só a dar uma opinião honesta. Okay? Acho que esta Câmara tem feito um trabalho muito bom na reabilitação da cultura, na criação de infraestruturas e no reacender do interesse pela cultura, okay? Na acessibilidade à cultura. E nesse sentido eu não me posso queixar, eu tenho tido trabalhos que me são dados pela Câmara, tenho já um concerto marcado para maio. Okay. Portanto, sim, eu não me posso queixar de falta de consideração nem falta de atenção da parte da Câmara. Faço os possíveis também por manter uma boa relação com eles, porque acho que o caminho é esse, honestamente. Acho que é preciso sermos rebeldes, de facto, enquanto artistas. Acho que é preciso sermos, sobretudo, reivindicativos. E criar oportunidades. Mas acho que isso não pode ser de borla, estás a ver? Tu provavelmente assististe o documentário do Rap Sadino que o Zard fez, ok? Eu fui um dos convidados, juntamente com muitos outros artistas da cidade, muitos deles com muitos anos já de carreira. E um dos momentos do documentário que me ficou na retina e no estribo foi o momento em que o Veneno diz que sim, temos de ser reivindicativos, porém o que acontece é que nem sempre correspondemos às oportunidades que temos, e o que acontece é que às vezes estão alguns manos a batalhar durante 10 anos para alguém fechar essa porta num dia. Estás a ver? Tu estás uma década para abrir uma porta e há alguém que num par de dias consegue fechá-la, porque não tem um comportamento à altura, porque não corresponde, porque não é responsável ou focado o suficiente. Isto acontece, não está a apontar o dedo a ninguém. E desmotiva-te também, de alguma forma. A única coisa que eu quero dizer com isto é que tem de haver uma simbiose e um respeito mútuo entre aquilo que é o reconhecimento dos órgãos governamentais da cidade ao trabalho dos artistas e o oposto também, que é os artistas perceberem que nós temos de servir o público, para além dos nossos próprios interesses e da nossa gratificação pessoal, claro, mas nós temos de servir o público e temos de servir aqueles que estruturalmente trabalham para que as oportunidades existam. E quanto mais simbiótica e positiva for esta relação, mais portas vão ser abertas. Okay? Sem nunca perderes o balanço, o equilíbrio, o respeito pela tua arte
mas compreendendo todos os vértices deste triângulo. É importante dar reconhecimento também, que foi o que tu fizeste agora, não é estares a lamber as botas a ninguém, é dar o reconhecimento quando esse é merecido. Porque eu acho que é igualmente importante tu reivindicares e tu reconheceres, estás a ver? Claro. Tipo, isto serve para tudo, isto serve para todo o tipo de relação. Mesmo numa relação mais pessoal ou mais íntima, tu tens de saber apontar o que está mal para procurares corrigir, da mesma forma que é muito importante tu dizeres um obrigado, da mesma forma que é muito importante tu retribuires uma ação boa, porque gentileza gera gentileza. E felicidade gera felicidade. Claro que sim. Nós estamos a produzir um álbum agora, que eu espero que seja para lançar para o ano que vem, já estamos nisto há quase 2 anos. Também espero. Tem sido um processo longo. O que nós tentamos fazer é... Eu quando vim para a mesa com esta ideia do álbum, eu já tinha estruturado, eu diria que a 80% no mínimo, aquilo que eu pretendia, tanto a nível musical como a nível de conteúdo. Certo. O que eu tentei foi ir buscar 2 pessoas com conhecimento musical e técnico para transformarem aquilo que eram ideias abstratas em notas, em música. E que iam corresponder às expectativas que tinhas para o álbum. Sim, e para mim foi muito interessante, sobretudo, ir buscar o Zé e o Luís, porque são 2 pessoas com backgrounds diferentes, estás a ver? O Zé é um gajo muito ligado ao jazz, estudou no Hot Club, é um saxofonista, é um gajo muito ligado ao funk, que uma vez mais é uma raiz interessante porque tem ligações tanto com o jazz como com o rap, que são absolutamente fundamentais, porque o rap está muito ligado, a origem do rap está muito ligado ao funk. E o Luís é um gajo muito mais eletrónico, estás a ver? Okay. É um produtor de excelência, é um gajo que em termos de running de programas, é super máquina, sabe? Mistura, masteriza, faz as cenas todas. Tem um background até muito ligado ao drum and bass, por exemplo. O Luís é muito rítmico. Muito rítmico. Aliás, era o que eu estava a dizer, bem, está a hora em que decidi ir para o estúdio, porque sem dúvida que foi uma altura em que nós conseguimos produzir muita coisa, adiantar muitos sons que estavam... Sabes que este processo de construção do álbum a 3, sendo que eu acredito que o álbum pertence em igual proporção a mim, ao Luís e ao Zé, tem sido um processo espinhoso, como deves imaginar. O Zé neste momento é o único de nós que vive exclusivamente da música. É o único que tem essa possibilidade. E, infelizmente, eu e o Luís ainda temos de sustentar-nos de outras formas. Naquele momento foi possível fugir disso. E isso não é uma constante, não é uma coisa permanente no resto das alturas. Daí que este processo de construção do álbum tenha picos em que nós conseguimos estar muito tempo juntos, em que somos muito produtivos, e tenha outras fases em que é muito difícil. Como tu sabes, eu não tenho vivido em Setúbal, ainda há pouco em off estávamos a falar sobre isso. Tenho vivido em Algesur nos últimos quase meio ano já, nos últimos 5 meses. E se eu não estou cá presencialmente é mais difícil fazer as coisas. Também já aconteceu, eu vim cá passar um fim de semana e nós gravarmos 6 músicas em 2 dias. O que é que isto implica? Implica outro grau de compromisso e outro grau de profissionalismo. O objetivo é nós transpormos esta aprendizagem que advém das circunstâncias para quando as circunstâncias estão normais, ou seja, mesmo que eu esteja cá, mesmo que nós tenhamos sempre a possibilidade de estarmos sempre juntos quase como se fosse a última vez, estás a ver? Certo. Sempre naquela dica de aproveitar ao máximo o tempo. Isso é aquilo que eu espero que aconteça agora que eu estou cá, que também não sei quanto tempo vou ficar, porque está tudo muito indefinido e é tudo uma incógnita. De facto, o rap é um género que tem raízes ecléticas, que tem raízes múltiplas. Olha, eu não sei se tu conheces o João Mota, ele é um artista setubalense, está muito virado para a bossa nova, para a música ligeira. Ele é incrível, sou super fã do João. E é uma pessoa muito fixe também. E o João nunca chama rap ao rap, chama sempre spoken word. Okay? E eu acho isso bem interessante, porque é de certo modo aceitável. Okay? E esta subjetividade parece-me interessante. Não sei se é indicado, mas é interessante e é possível. Estás a ver? Isso é giro. Que artistas é que te influenciaram a fazer a tua música? Ou seja, quando começaste, que artistas é que ouvias mais, por exemplo? Olha, numa primeira fase, os sons que eu me lembro de ouvir especificamente e de curtir nesse CD que foi muito importante que eu te falei, do Nação Hip Hop, lembro-me da Revelação do Valete, okay? Um som com uma crítica mortífera à cena da religião e tudo mais.
Os Poetas de Karaoke, do Sam da Kid, que foram um marco também. E um som do Ex-Peão, que era o bairro, que era Isto é um bairro, uma cena boa hip-hop cru, estás a ver? Vai da louco. Aliás, acho que é por isso que, apesar de eu não acompanhar tanto a cena do Ex-Peão, também é um artista um pouco menos mainstream, acho piada esse som ter-me ficado na memória de uma forma tão demarcada, porque era mesmo um hip-hop bué cru. O Old School, Nas, Tribe Called Old Quest. School mesmo, Old School. Okay. Tribe Called Quest é bem fixe. A raiz funky está a ser muito recuperada. Okay. Eu acho que o Pimp a Butterfly do Kendrick e o Malibu do Anderson .Paak abriram uma porta nova naquilo que é a tendência atual do rap. O trap desgastou-se um bocadinho, como qualquer tendência, faz parte, isso é um movimento, é o percurso natural das coisas. Acho que estamos numa fase em que os rappers cada vez são mais cantores, cada vez são mais melodizados e melodizáveis e o espectro do rap é cada vez mais largo, cada vez mais amplo. Estás a ver? Isso interessa-me bué. O que é um bocadinho, se calhar, paradoxal, porque eu sou, como disse, mais ligado à palavra, não me considero nem sou, para efeitos práticos, um músico, mas acho super desafiante e, como ouvinte também, adoro ouvir rap, que continua a ter a palavra valorizada, mas não é escravo dela. Okay. Estás a ver? E acho que, por exemplo, tu ouvires um som do Tilt, que é um gajo que eu curto bué, que tem uma punchline do melhor a nível da tua. Ele fez parcerias com o Nerve. Sim, eles agora têm a cena do Scalp, que estou super curioso para ouvir as cenas que eles vão lançar. Curto muito ouvir um som assim, de um gajo que se calhar não é tão funky, tão melódico, mas é super boss na palavra e na cena crua da punchline, estás a ver? Como curto ouvir dando um exemplo super óbvio, um G-Sun, estás a ver? Que é um monstro, o gajo é um monstro, com o que faz, com as palavras, com a música e com o encaixe de tudo, estás a ver? É muito rítmico, é muito melódico, muito bom. Depois, tenho referências a nível local, tipo o Choto, eu faço sempre questão de falar no Choto neste tipo de questão, estás a ver? Porque eu acho que ele é mesmo bem underrated, eu acho que ele é mesmo incrível, é bom. Eu acho que ele está mesmo ao nível dos melhores da Tuga. Eu sempre fui muito mais ligado à palavra em português, apesar de eu apreciar muito, eu adoro aprender línguas, aliás, eu acho que se tivesse um superpoder era falar as línguas todas, acho que é uma cena impressionante, tem a ver com a comunicação, o tornar comum, estás a ver? E quanto melhor e mais tu comunicas, mais consegues ligar-te às pessoas. Unificar. É sempre uma ponte, exatamente. Porém, sempre fui muito ligado à língua portuguesa e ainda sou. Eu gosto muito de ouvir música em português. Fascina-me muito a forma como é manuseada a palavra em português. Estás a ver? Não querendo saturar muito o tema e o contexto que vivemos atualmente, da pandemia, do Covid, eu vi alguns dos teus diretos no Instagram do Conta Lá Isso, em que tiveste a conversa com diversos artistas. Reparei também que o primeiro direto foi dia 25 de Abril. Houve alguma razão específica para o fazeres? Seja a liberdade dos artistas ou permitires a que estes tenham voz numa altura em que pouca têm, dado que a subsistência deles se encontra um bocadinho mais dificultada nesta altura em que não há apoios ou se há poucos? Acho que houve uma convergência de várias coisas. Há muito tempo que eu gostava de experimentar aquele tipo de formato. Não necessariamente em live, não necessariamente no Instagram, mas há muito tempo que eu queria experimentar um formato mais virado para a entrevista, mais virado para aquilo que é a personalidade e o character de cada artista. E consoante o contexto que nós vivíamos, de facto aquilo apareceu naquele timing. A coisa gerou-se naquele timing. O tempo que demorou a consolidar a ideia, transformá-la em algo concreto, concretá-la, encontrar os convidados, encontrar a logística necessária para fazer aquilo acontecer. Também não foi nada do outro mundo, na realidade, foi muito... Sim. E dependia tudo de ti, certo? Sim, de mim e dos convidados. Não só porque eu estava a fazer aquilo no estúdio, porque eu passei a quarentena maioritariamente na casa do West, do Luís, no estúdio. Até porque isso foi uma das decisões que eu tomei, e bem dita a hora em que eu fiz, quando percebi que íamos confinar, foi ir para o estúdio,
abdicar do conforto da minha casa e ficar a dormir num sofá durante uns tempos para poder estar a fazer música, o que na altura, fugindo um bocadinho à questão, até foi incrível porque foi o mais próximo que eu tive de viver aquele sonho de estar a fazer só música, não estar preocupado com mais nada. Quer dizer, eu acho que isto tem muito a ver com... E acredito que isto é uma característica que o pessoal que vive nas artes precisa de ter, que é tu reagires às adversidades e conseguires transformá-las em oportunidades. A adversidade transformaste numa oportunidade. Era impensável estar parado naquela altura. Eu sou uma pessoa que naturalmente, apesar de ter alguma tendência para a procrastinação, para o anhanço, como as pessoas têm no geral, acho que é um dos glitches que os seres humanos vêm à Terra com, estás a ver? Mas cada vez mais ao longo do tempo tenho desenvolvido um instinto para lidar mal com tempos mortos, estás a ver? Eu sou muito viciado em produtividade. Eu preciso de sentir, se calhar precisamente por ter tendência para fugir dela, estás a ver? Por me acostar e deixar-me estar um bocado no relaxo. Então eu forço-me a ser produtivo e quando não estou a ser, eu reajo mal. E nós já estávamos a fazer som, estávamos no estúdio, mas havia ainda tempo livre e eu queria fazer mais qualquer coisa com esse tempo livre. Ter sido no 25 de Abril, de facto foi um aproveitamento do momento em que estávamos, daquilo ter surgido naquele timing, e acho que foi bonito, eu acredito que foi bonito ter começado naquela data, okay? Que é provavelmente a data mais bonita do nosso país, da nossa história contemporânea. Sim. Até porque a liberdade é sempre um tema, a liberdade tem de ser sempre um tema. E numa altura em que a palavra confinado, no seu sentido mais amplo e também no seu sentido mais específico, é tão presente, é preciso dizer liberdade mais vezes, o máximo de vezes possível. E sempre de uma forma responsável, atenção, uma coisa não descurando a outra. Porque liberdade exige responsabilidade. Quanto mais livre és, mais responsável precisas de ser. Aliás. E foi de ouro ter aquela plataforma naquele momento. Os lives funcionam bem, foi uma experiência boa, sinto que funcionam bem e naquela altura, se calhar é mais difícil fazer um live agora, porque as pessoas já estão mais na vida delas. Naquela altura foi ouro sobre azul, foi perfeito. A internet foi absolutamente fundamental na medida em que permitiu independência aos artistas. Permitiu às pessoas procurarem e encontrarem aquilo que queriam e exporem aquilo que queriam. Agora, como tudo, quando há um pico, há uma depressão a seguir. E o que me parece agora é que, não tendo perdido os seus valores e as suas qualidades, o que aconteceu com a internet é que, se por um lado inicialmente facilitou o encontro das coisas, agora se calhar é difícil, porque é muita coisa a acontecer, estás a ver? Mas pronto, isso gera múltiplas coisas e acaba por ser também interessante esse desafio de perceber como é que tu fazes a gestão dos meios que existem. Certo. Agora temos televisões e tudo mais, mas antes o acesso à cultura era... E vai voltar a ser, porque o caminho que a Netflix e a HBO e este tipo de plataformas estão a fazer, o próprio está YouTube, a criar bolhas. as cenas vão ser privatizadas outra vez. A internet foi um glitch no sistema. De repente toda a gente tem acesso a tudo. Acabou. Hoje em dia tu digitas qualquer coisa no Google e és imediatamente redirecionada para páginas pagas, que são anúncios, para tu comprar serviços. A internet neste momento é uma loja, é uma plataforma de vendas. Tu tens de fazer escavação para chegares de borla àquilo que tu chegavas facilmente há 3, 4 anos. Mas as coisas estão a mudar outra vez. E é bom que as pessoas tenham essa percepção. E se tu vives num sistema capitalista, e se decides viver assim ou não, mas estás submetida a isso, tens de perceber que a decisão de dar valor a umas coisas mais do que outras, etc., faz parte do teu cotidiano. E a arte faz parte disso também. Isso também pode ser uma solução para os artistas. Por exemplo, agora tens uma plataforma que é o Patreon, que é, provavelmente os artistas, eu não tenho a certeza, dão uma comissão ao site, mas esse site permite a que os artistas possam ter sócios que dão X por mês, como fazeres uma subscrição da Netflix, e pode eventualmente permitir a independência desses artistas no meio digital. Esta independência é para mim uma extrapolação da independência. Okay. O que é que eu quero dizer com isto? Tu podes ser independente financeiramente neste tipo de mercado, se o teu trabalho for bem feito e se as pessoas reconhecerem qualidade ao teu serviço, mas enquanto objeto cultural e enquanto produto
não há tanta independência de formato. O que é que isto quer dizer? Limita-te. Tu tens de encarar o teu próprio trabalho como um serviço. Quanto melhor for o serviço, mais pessoas tu vais ter dispostas a pagar por ele. Então, tu podes ser independente do serviço no sentido em que és o teu próprio patrão e fazes a tua própria gestão. Não podes ser independente da preocupação de comercializar-te. Estás a ver? Okay. Tens de ter a preocupação de como é que chegas às pessoas. A forma como chegas tem qualidade, a forma como chegas abrange o número de pessoas que tu queres, alcança o nicho correto. Percebes? Okay. O marketing, a comercialização, tudo isto passa a fazer parte das tuas preocupações. Tu só tens de fazer algo quando é uma absoluta, principalmente a nível profissional e no meio artístico, tu só o tens de fazer quando é uma absoluta necessidade de tu fazeres. Pode soar pretencioso, não é que eu não acredito nisso, Sim. mas eu acho que a pretensão é uma granada no seio de qualquer coisa. Okay. Mas eu acho que de facto há uma urgência intrínseca na arte. E acho que eu não te vou dizer que as pessoas nascem artistas e que um artista só pode ser artista, porque isso é mentira. Toda a gente pode ser quase tudo. Estás a ver? Agora, que existe uma vocação e um apelo difícil de explicar, pelo menos para mim, e que eu reconheço em muitos dos pares, eu acho que sim. E como toda a gente sabe, no mundo em geral e em Portugal especificamente, ser artista não te gera, a não sei que tu te comercializes e que tenhas essa capacidade e essa sorte e essa escolha, não te possibilita uma gratificação financeira propriamente simpática, não é? Sobretudo quando tu estás a começar a trilhar o teu percurso. E nesse sentido há uma resiliência e uma perseverança que vêm disso, que vêm dessa necessidade absoluta de expressão de coisas que estão a latejar cá dentro e que é preciso dar-lhes um corpo. Mesmo com todas as adversidades que isso possa gerar. E daí a metáfora tão utilizada, a analogia tão utilizada pelo pessoal do parir um filho, estás a ver? Porque é mesmo como se tu tivesse uma cena dentro de ti e está ali a gestação, estás a ver? E mesmo quando sai, tens de cuidar dele e tens de... Sim, até o momento em que ele vai à sua vida e tu vais pensar no que vem a seguir. Estás a ver? Quando as pessoas gostam realmente do que tu fazes, tu podes perfeitamente dar um boom e de repente estás a fazer concertos por 20 mil euros. E aí já dá, deve dar, suponho, nunca estive lá. Mas olha, dá a volta, acredito que sim, pelos exemplos que temos. Eu acho que a minha música ainda precisa de maturar muito e precisa de ser muito melhor. Porque, apesar de eu achar que há muitos fatores externos, como em tudo na vida, de facto o produto conta. E a minha música precisa de melhorar. Eu quero que ela melhore. Eu não quero ser aquele indivíduo que acha que não, eu sou muito bom, eu já estou lá, mas o pessoal não está a reconhecer, ou eu não estou a ter os meios, ou a cidade é que não presta. Tudo conta, tudo são fatores, mas o produto também precisa de ser melhor. Eu preciso de fazer música melhor. Eu preciso de acreditar que eu preciso de fazer música melhor. Okay. Para eu poder fazer música melhor. Faz parte do processo, porque se tu achasses que eras o melhor, não ias fazer. Nem o melhor de mim sou ainda, estás a ver? Então, eu também quero que isso seja uma cena sustentável. Que a minha música vá melhorando e que as pessoas vão acreditando mais nela, porque ela de facto... Porque isso também me dá um feedback mais transparente da qualidade real do que eu estou a fazer. Okay. Estás a ver? E queres criar uma estrutura, uma boa base, para poderes partir daí e estabilizares? Prefiro, não é um objetivo sequer, não penso nisso, para ser honesto, está a surgir em conversa. Não é uma coisa que eu tenho, não é uma rede mental que eu tenho já estipulada. Na verdade não tenho nada, a única cena que eu quero mesmo e que eu espero ter a oportunidade de passar em vida é de dar concertos em vários pontos do país e ter as pessoas a cantar comigo. Mesmo que sejam 200 ou uma cena assim, ou 100. Neste momento, não estou naquela do quero encher o Coliseu, eu não tenho esse tipo de ambições, eu não sou esse tipo de artista. E não pensem que eu sou fraco de ambições. Eu prefiro aproveitar as coisas devagarinho, estás a ver? Estás bem no momento e sentir que estás a fazer o que tens de estar a fazer no momento. Porque acho que sonhar algo mais é um trapézio sem rede e faz com que tenhas mais dificuldade. Olha, vou-te fazer uma analogia bué da parva. Quando a malta diz se tivesse um superpoder, eu gostava de ter o poder de fazer teleporte. Há bué da malta que diz isso.
para mim, eu curtia fazer teleporte se fosse tipo no Pokémon, em que tu só podes fazer o fly para cidades onde já estiveste, estás a ver? Ok. E o pessoal fica sempre, mas porquê? Eu, porque assim não perdes A o viagem. caminho, estás a ver? A viagem. Viagem mais. Tipo, imagina que eu queria ir à Síria. Eu já estive na Turquia. Ok, eu posso fazer teleporte até à Turquia. Mas da Turquia à Síria eu tenho de fazer a viagem. Porque há muita riqueza na viagem, estás a ver? E é por isso que eu não gosto de pensar demasiado acima. E até porque eu não quero ficar triste se não chegar lá. Porque não há motivo para ficar triste se não chegar lá. Não podemos chegar todos lá. Ótimo. Mas se onde eu chegar eu souber tirar partido disso, acho que é muito mais sustentável. Que não existem fins, só existem meios. Porque tu, quando chegas ao suposto fim, não vai ser o fim, vai ser um meio. E é um problema. Problema. Olha, estávamos a falar da série há bocado do Westworld, yeah. que eu estava a ver. O Anthony Hopkins entra e faz um papel interessante, é o criador daquelas máquinas todas. E ele faz eu acho que eu tenho quase certeza, a minha memória é deplorável, tenho quase certeza que a personagem dele faz uma analogia que é, ele tinha um Greyhound, um galgo, quando era miúdo. E o galgo os galgos correm muito, são muito rápidos, são cães de corrida. E o galgo estava sempre a correr atrás de um peluche de um coelho. E nunca conseguia chegar ao peluche de um coelho. Um dia eles levaram o galgo ao parque, quando ela era miúda, ele e o irmão levaram o galgo ao parque e soltaram o galgo. E ele desatou a correr atrás de um gato. E apanhou o gato. E matou o gato, estraçalhou o gato todo. Não o comeu, foi só... Aquilo era o coelho vivo dele. Sim. Que ele nunca tinha conseguido alcançar. E depois dele matar o gato, ele ficou confuso, perdido. Porque não sabia o que é que havia de fazer. Porque toda a vida dele tinha sido, todas as esperanças e ambições dele tinham sido depositadas sobre aquele momento de apanhar aquele objeto, aquele animal, aquele whatever. E quando aquilo é alcançado, a vida dele acaba, perde o propósito. E eu não quero que a minha vida seja isso, estás a ver? Eu não quero ter um propósito que é o supra-sumo e de repente, das duas uma, ou não chego lá e sou um frustrado, ou chego lá e sou um frustrado porque não sei o que é que vou fazer a seguir. Então vai sempre dar o mesmo. Por isso eu prefiro estar só a curtir cada passo. No meio. Curtir a bala. Quero agradecer-te por ter estado aqui comigo. Acho que nós podíamos continuar a falar durante horas, eu acho. Era só mais trabalho de corte para o rondão. Pois. Mas pronto. Não, está-se bem. Olha, brigadão. Está bom. Tem de ser assim, não é? Para ser legal Pode agora. ser, pois é. Para ser lícito. Obrigado. Obrigada eu.